Olá! Presente no Brasil desde o final da década de 1970, o funk se originou a partir de uma combinação entre a música norte-americana com os ritmos nacionais. A origem desse famoso gênero musical está associada às batidas africanas, usadas pelas pessoas que moram em periferias e pelo movimento negro. No Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, se tornou uma voz ativa contra a criminalização, o racismo e o capitalismo. Apesar de sua fama, sua história no país está marcada pelo preconceito e pela desvalorização musical. Este foi o tema escolhido pelo jornalista Andrei Semensato para a realização do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O documentário Marcha, a Emancipação do Funk buscou investigar como os MCs que estão no início de carreira ou com a profissão em desenvolvimento entendem o movimento funk e se adequam a ele. Eu sou Mariana Bruno e Andrei Semensato é o meu convidado. O MAC Entrevistas está começando. Bom, Andrei, primeiro eu gostaria de te agradecer. Gostei muito do seu trabalho. Olá, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter um papo muito bacana. Eu achei muito interessante essa sua inspiração no funk, porque é um tema muito atual e ele é muito relevante agora, principalmente com as mídias sociais. E para nós, universitários, que estamos tanto em contato com esse tema, tanto por esse impacto que a Anitta está trazendo para a indústria, mas principalmente que a gente tem esse contato cotidiano, principalmente em festas universitárias, e você realmente comenta o tema, mas com uma sensibilidade muito grande. Eu achei isso muito legal. E isso me leva à minha primeira pergunta. Dentre tantos gêneros, por que o funk? Bom, eu sempre gostei bastante de música, no geral, e eu acho que o funk, como eu disse no meu documentário mesmo, ele entrou na minha vida de uma forma bem... Acho que como entra na vida de praticamente todos os jovens, adolescentes, enfim, tipo, foi aquela coisa de ouvir indo pra escola, ser, digamos que a trilha sonora, assim, dos intervalos das aulas e tal. E eu acho que eu sempre tive uma identificação muito grande, e na verdade a gente pode até falar sobre isso ao longo da conversa, porque de primeiro eu encarei como um gênero que eu sempre tive bastante preconceito assim com o gênero, e ao longo do tempo assim eu acho que eu fui enxergando de uma outra forma. E na verdade desde o primeiro semestre que eu entrei aqui no Mackenzie em jornalismo, eu sempre tive em mente que eu queria fazer uma pauta mais social no meu TCC. E também uma pauta que fizesse sentido dentro da minha construção, não só musical, mas mais cultural também. E eu acho que foi o gancho que eu encontrei para fazer um trabalho que me representasse e que, enfim, eu conseguisse encaixar ele com o que eu queria apresentar como trabalho de conclusão de curso. E o que te motivou a escolher o modelo documentário para o seu TCC? Bom, foram dois pontos, na verdade. O primeiro é que eu sempre gostei bastante de audiovisual, e eu entendi o audiovisual como, digamos que o veículo jornalístico, assim, não o veículo, mas o modelo jornalístico que eu me senti assim, mais desafiado assim, para conseguir encaixar, fazer uma cabeça, fazer uma gravação. Mas ao mesmo tempo, o segundo ponto é que a maior parte das minhas aulas de audiovisual, na verdade todas, foram na pandemia. E como eu trabalhei, todos os meus estágios eles foram com redação, com jornalismo escrito, eu quis, digamos que me desafiar mesmo. Eu quis fazer alguma coisa que fugisse assim da minha bolha e fazer alguma coisa que eu não tivesse acostumado. Acho que foi principalmente isso. Legal. A gente está bastante em contato com o audiovisual, muito legal. E eu acho que o ponto de destaque no seu documentário seria essas vozes do funk, que são os MCs em começo de carreira. Como foi ir até a comunidade do Capão Redondo, a Paraisópolis e na periferia da Baixada Santista? Como foi ir até esses lugares e encontrar esses MCs? Bom, acho que de primeira assim foi... O desafio maior assim foi a distância, porque eu moro em Pirituba e embora lá tenham muitas comunidades, lá eu inclusive moro perto de uma periferia,
digamos que o grande foco assim dos bailes funk não estão na região onde eu moro. Então foi aquele desafio de tipo pesquisar os lugares onde o funk estava mais presente, procurar onde seria mais fácil para os MCs, até pensando na locomoção deles. E como o meu foco ele foi trazer proximidade, assim, muito mais deles do que minha, eu achei que faria muito sentido eu me locomover até lá do que a gente marcar, digamos que um ponto em comum. E até pela captação de imagens de apoio, eu achei que foi assim determinante. Mas o desafio mesmo, principalmente para as gravações que eu fiz na Praia Grande, que foram duas, foi justamente essa questão da distância e planejamento mesmo. Mas foi até uma imersão muito grande que eu tive e que, assim, acho que um dos meus principais aprendizados foi que existe muita vida jornalística para ser contada fora do nosso grande centro, assim. Acho que foi um aprendizado gigantesco assim que eu tive. E como foi dar a voz a esses MCs? Bom, primeiramente, acho que o mais importante assim foi ter bastante pesquisa sobre eles para não chegar lá e gravar sem saber absolutamente nada da vida deles. Como eu escolhi MCs que estavam em começo de carreira, eles não tinham aquele repertório de mídia assim que muita gente conhece. Eu basicamente trabalhei a parte do MC como pessoa e a parte profissional. Mas também respeitando que eu estava no local que eles estavam muito mais habituados que eu. Eles conhecem, embora eles estivessem começando na carreira, eles conhecem muito mais sobre funk do que eu, porque eles estão vivendo isso 24 horas por dia. Sim. E entender que eu estava lá com o foco de entrevistá-los. Eu acho que isso foi, assim, o fundamental. Mas uma conclusão que eu cheguei também, que eu falei isso até no dia na minha banca, é que na minha opinião, o jornalista, principalmente quando a gente está chegando em um lugar, digamos que novo assim pra gente, embora a gente esteja atrás da informação, a gente esteja fazendo todo o processo de apuração, eu não acredito que a gente, como jornalista, a gente tenha um poder de dar voz para alguém. Eu acho que isso é uma coisa assim determinante, que eu, na verdade, cheguei com uma ideia. Na verdade, eu cheguei com essa ideia achando que a gente tinha esse poder de dar voz, mas isso foi sendo desconstruído ao longo de todo o processo. Porque, de certa forma, todo mundo tem uma voz, todo mundo tem, digamos que, um poder de falar alguma coisa, e o funk, em si, ele é, sobretudo, político. Então, eu acho que a própria música, ela tem esse poder de conseguir fazer esse canal de comunicação. Nós somos apenas os intermediários, assim. E essa foi uma construção que eu tive ao longo desse processo, que eu acho que foi determinante. Muito legal. Não poderia concordar mais, assim, com essa questão de ser intermediário, ser meio que a ponte, né? E dentre tantos momentos, dentre tantas pessoas que você conheceu, lugares que você visitou, qual foi o momento mais marcante? Bom, eu acho que o momento mais marcante, assim, foi a minha primeira entrevista, que foi na Praia Grande com o MCGM. Principalmente por montar, assim, o cenário do zero. E, enfim, foi, acho que, meu primeiro contato, assim, com uma produção jornalística que, no dia da gravação, partiu totalmente de mim. Desde a escolha da câmera até a posição do entrevistado, a minha posição, a posição que ficaria o microfone de lapela, eu acho que foi um momento que foi extremamente desafiador. E não só isso, a minha primeira entrevista, eu, na verdade, tenho muito orgulho de falar sobre ela, porque eu saí 100% da minha zona de conforto, não só de distância, mas para ir para um outro município, para ir para uma outra cidade. Tipo, eu saí de São Paulo e fui para Praia Grande, tipo, assim, do nada. Tipo, de uma coisa de... Na mesma semana eu não tinha essa entrevista marcada e em 3, 4 dias eu já estava com ela e fiz todo esse processo de locomoção, de pegar ônibus, tudo. Nossa. Então, foi uma coisa que, tipo... Foi uma construção que a entrevista foi feita desde antes de eu começar a gravar em si. E eu acho que esse foi um momento que
acho que foi a virada de página, assim, do meu documentário mesmo. Eu imagino, deve ter sido um desafio bem grande, mas realmente bem marcante. Sim. E com esse contato que você teve com os MCs, né, depois de toda a produção do documentário, qual você acredita que seja o maior desafio para eles em começo de carreira? Olha, o funk hoje é um gênero que ganhou o Brasil e está ganhando o mundo. E principalmente para quem é da periferia, eu acho que a questão financeira no cultural, na produção musical, ela pesa bastante. E como é um gênero que já tá tipo gigante assim no Brasil, eu acho que é inegável que você tem que ter uma verba para tipo investir em produções bacanas, em clipes completos. Até na parte da produtora você tem que ter um produtor que, enfim, já tenha um destaque até para ele. Sim. Fazendo seus contatos mesmo. Eu acho que para quem está começando de baixo, se firmar nessa questão de juntando uma grana e conciliar isso com a vida pessoal, eu acho que é determinante. Isso não está no meu documentário e nem no meu relatório, mas um dos meus entrevistados, que é o MC Nequinho, ao mesmo tempo que ele gravava, que ele trabalhava com funk, né? Ele trabalhava de segunda a segunda num caixa de mercado, como atendente de mercado. Sim. E acho que isso, como em qualquer carreira, mas principalmente na parte na parte cultural mesmo, de começo você tem que ter uma segunda renda, porque infelizmente você não se mantém em um mercado como o do Brasil na parte cultural. A gente costuma ver nos clipes, principalmente no funk ostentação, né, aqui em São Paulo, como eles sempre estão sempre demonstram mais uma questão de dinheiro e tudo mais, mas realmente no início de carreira não, para todo mundo é igual. Não, e tem toda uma questão de vulnerabilidade que se encontram praticamente todo mundo que começa com funk, porque já é um gênero que é discriminado, já é um gênero que está por si só, a indústria musical não vai chegar nele, só vai chegar quando os caras já estiverem hypados, assim. Sim. Então, é uma construção que parte muito mais do MC e de todo mundo que tá com ele do que qualquer coisa. Tanto que uma coisa que eu acho que eu aprendi ao longo dessas entrevistas é que o funk, ele é, sobretudo, união. Além de ser uma voz política, uma voz da juventude periférica principalmente, ele é união porque ele é uma porta de entrada para vários outros empregos. Tipo, quando um MC começa, tem todo esse costume digamos assim, de ele empregar pessoas que estão com ele, amigos, familiares, justamente porque eu concordo inclusive com isso, não é uma palavra minha, é uma palavra inclusive do MCGM, que não faz sentido você criar essa corrente assim com pessoas que já estão há muito mais tempo no mercado e que já estão com uma carreira consolidada, sendo que as pessoas que te apoiaram no funk são pessoas que cresceram com você a vida inteira, basicamente. Então, é uma porta de entrada de emprego, basicamente. Isso a gente vê até nos bailes mesmo. Quando tá tendo um baile, no baile da 17, por exemplo, é um baile que ele é famoso principalmente pelos paredões, tipo, não tem muitos shows rolando na maioria dos bailes. Tem até carros de som tocando em muitos locais, mas quando o baile tá rolando, é um mercadinho que tá funcionando, é um vendedor que tá vendendo bebida, tipo, então o funk tem esse poder de gerar renda e de gerar, digamos que, esse contato muito maior da parte financeira para todo mundo da comunidade. Então acho que isso é uma coisa assim incrível que eu não encontrei nas minhas pesquisas em outro gênero musical aqui no Brasil. Andrei, tá ótimo o nosso papo, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. O MAC Entrevista volta já.
O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista Andrei Semensato, autor do documentário Marcha, a emancipação do funk, resultado do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Andrei, você comenta no seu TCC sobre o baile da 17, principalmente a tragédia que aconteceu em 1º de dezembro, né? E você também fala sobre como os jornalistas priorizam de vez em quando uma fonte que eles têm como autoridade e não vão diretamente nas fontes que presenciaram toda aquela tragédia. Depois do seu contato com um tema tão sensível, você acha que isso mudou a sua forma de cobrir algumas matérias, alguns temas? Bom, é um tema bem sensível, a gente está falando de 9 adolescentes que morreram naquela noite, né? E o que eu entendi é que eu teria que transformar isso de uma forma que não ficasse muito puxada assim, para o sentimentalismo, embora o tema fosse sensível, mas transformar ele em um gancho mesmo, porque se trata de uma efeméride de um tema que a gente até hoje está sem solução. A gente não sabe o que aconteceu com aqueles policiais que participaram daquela noite, a gente não sabe como que está o dia a dia dos pais e familiares que perderam aquelas crianças. E ao mesmo tempo que eu achei que seria muito desafiador eu falar diretamente com essas famílias, eu entendi ao longo das minhas pesquisas que a parte musical também teve uma consequência depois disso, principalmente quem está trabalhando com funk. E uma curiosidade que eu entendi ao longo das entrevistas é que, como isso foi em 1º de dezembro, 3 meses depois veio a pandemia. A produção e o dia a dia do funk ficou totalmente restrito a 2 acontecimentos que pararam, digamos que a vida musical em um espaço curtíssimo de tempo. O funk ele não parou após esse 1º de dezembro, tanto que uma semana depois teve um baile pela paz lá em Paraisópolis, que foi um baile mais em homenagem às vítimas que morreram. E a produção de funk em si, até acho que por medo de censura, digamos que as vozes em si serem reprimidas pela mídia e pelos políticos principalmente, acabou que eu não senti muitos MCs falando sobre esse assunto, e acho que foi principalmente esse gancho que eu encontrei para tentar buscar a opinião musical sobre o que aconteceu naquele 1º de dezembro. Agora, em relação a autoridades, que foi o que você citou na sua pergunta, eu acho que funciona da mesma forma. A gente viu políticos se manifestando, organizações de segurança pública se manifestando sobre o assunto, só que o impacto disso na prática mesmo, de como que eles ajudaram as famílias dessas vítimas, assim, não teve praticamente nada. Os familiares tiveram que seguir seu caminho sem essas pessoas. O baile em si ele não parou, porque, como eu falei anteriormente, a produção de funk, ela vive principalmente do baile e do dinheiro que está acontecendo, que está rolando no baile. Então, infelizmente, foi um caso que marcou, sim, a história do funk, mas, principalmente pela criminalização do gênero, é uma coisa que, infelizmente, acontece da mesma forma que aconteceu, por exemplo, na morte do Da Leste. Foi um negócio que marcou, assim, para a continuidade do funk, mas é um desafio, sim, que tem que ser lidado para essas coisas não acontecerem no futuro, assim. Infelizmente, o funk gira em torno de diversos temas sensíveis, e um outro tema que você trata no seu documentário é a questão da mulher, né, a presença da mulher no funk. E eu queria te perguntar se você acha que, se as mulheres tivessem a sua presença, começando por agora, tipo, depois do sucesso da carreira da Anitta e tudo mais, você acha que seria diferente do que foi no começo dos anos 2000, por exemplo? Olha, eu acho que a questão da mulher no funk, a MCKL, que foi uma das minhas entrevistadas, tem muito mais propriedade para falar do que eu que fiz a entrevista. Porque, usando até uma frase dela,
A mulher, ela sofre preconceito, né, sofre machismo de diversos setores assim da sociedade, não só na música. Mas no funk, principalmente, tem toda a questão do corpo feminino ser objetificado e as mulheres começaram no funk como dançarinas, assim, tipo, a gente teve o exemplo da Anitta, que começou no funk, da Ludmilla, que começou no funk, hoje, mais recentemente, a gente teve a MC Drica, mas a quantidade de mulheres que estão trabalhando, cantando funk, ela é extremamente menor do que homens começando no funk. Eu acho sim que existe sim um espaço para as mulheres tipo fazerem sucesso, terem uma carreira de sucesso no funk, só que principalmente por toda a questão delas serem julgadas por serem mulheres, cantando funk, cantando sobre temas obscenos, existe todo esse julgamento por parte da sociedade que a gente não vê, por exemplo, com homens cantando sobre temas obscenos, falando sobre drogas, falando sobre, enfim. Isso é uma coisa que é totalmente diferente da visão da sociedade sobre a mulher. Então, eu acho sim que é uma coisa que dá pra gente ir construindo quanto sociedade, mas que com certeza vai levar bastante tempo. Essa questão obscena que você comenta está muito presente no funk proibidão. Sim. Mas com o decorrer do documentário, você entrevistou MCs que fazem um funk mais consciente. Se a gente desse mais valor para esse funk mais consciente, você acha que um dia esse gênero poderia deixar de ser marginalizado? O funk consciente, ele é um caminho, assim, determinante para o funk ele ser entendido como uma mensagem, principalmente. O rap, ele começou 100% sendo, digamos assim, o rap consciente, vamos dizer assim, e ele sempre foi uma música muito mais de mensagem. Eu acho que o funk, por ter nascido do mesmo lugar que o rap nasceu, ao passo que ele está transmitindo a visão da periferia, do jovem de periferia, de como que é o dia a dia, falando de criminalização, até de uma crítica ao capitalismo em si, eu acho que é uma forma, sim, de mostrar que o funk, ele é música, que ele é isso tudo que a gente entende que ele é hoje. O funk é um gênero que se transforma muito rápido, a gente sabe, depois de uma semana já é uma outra música, e quando ele alcança sucesso, as produtoras costumam a mudar algumas letras, algumas palavras que são tidas como obscenas. Mas você acha que para essa transformação, para alcançar outros públicos, outras massas, você acha que esse resultado é efetivo? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que principalmente pela questão do comercial que a gente conversou anteriormente, é inegável que a grande mídia, ela, principalmente quando está anunciando um produto, ela vai polir muitas coisas, não só na música, mas em várias informações, comerciais, por exemplo. Eu acho que isso depende bastante da carreira que o MC pretende ter. Se ele quer seguir o caminho focando no gênero, assim, na música inicial que ele construiu com palavras obscenas, por exemplo, com a música da forma que ela é originalmente, eu acho que não tem tanta necessidade assim dele aceitar fazer esse polimento. Mas se ele pretende ter uma carreira assim nacional, global, o que seja, ele vai ser obrigado sim a passar por esse polimento, e eu entendo que esse polimento ele é efetivo. Por exemplo, ano passado a gente teve o funk chegando no Rock in Rio, e as músicas em si que chegaram, inicialmente elas foram, digamos que, picotadas para chegar de uma forma que outros públicos conseguissem entender a mensagem sem encarar o funk como uma coisa depreciativa. E eu acho que isso depende muito do perfil de cada produtora, de cada MC. Eu acho que ela é efetiva se esse for o objetivo do MC. Mas se ele quiser continuar seguindo o estilo de música que ele curte, o estilo de música que ele acha que é o funk mesmo, eu não vejo problema nenhum
ele não aceitar passar por esse picotado, digamos assim. Andrei, como ex-universitário e nós como os universitários, a gente tem muito acesso a festas universitárias que tocam muito funk, em sua maioria é funk. Como você vê essa diferença entre o funk nas festas universitárias e o funk que é tocado nos bailes funks? Bom, na verdade, eu nunca fui para muitos bailes funk. Na verdade, eu só fui para 2 antes de começar a minha produção de TCC. E eu acho que quem é do baile mesmo tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Sim. Mas uma coisa que eu entendo de festas universitárias é que, principalmente depois que chegou aquela coisa de paredões, de DJs famosos que tocam também em bailes e que começaram a tocar nas festas praticamente com a mesma música que é tocada nos bailes. Por exemplo, hoje a gente tem o GBR, o DJ Arana, que, enfim, eles não fazem um polimento, digamos assim, nas letras tanto em festas universitárias. Eu acho que isso é uma coisa que aproximou as festas do que é tocado no funk no dia a dia. Mas acho que isso foi uma coisa que ela foi muito mais natural do que, digamos que, um processo que as pessoas, na verdade, começaram a pensar nisso, de falar, putz, acho que isso que eu tô ouvindo é funk realmente, sabe? Tipo, acho que foi uma coisa que aconteceu porque hoje praticamente todo mundo escuta funk da forma que ele é mesmo. Então eu acho que hoje eu tenho uma proximidade muito maior do que antigamente, sim. Andrei, no seu documentário você cita diversos autores, mas a Juliana Bragança foi o que mais me chamou a atenção. E ela comenta sobre essa questão da indústria da música, que as músicas são lançadas em rádio para fazerem sucesso e o funk já é o contrário. Você acha que com o TikTok, com as mídias sociais e com esse alcance, esse modelo do funk vai mudar? Ah, com certeza. A internet, pensando na música, ela foi um passo extremamente importante, assim, para qualquer pessoa que produz música conseguir lançar ela mesma a sua música direto na internet. Eu acho que principalmente com a ascensão das redes sociais, se citou o TikTok, por exemplo, eu acho que é um processo que tornou a produção de funk muito mais rápida, para não ter que passar pelas gravadoras e ser um trâmite muito maior. Eu acho que, com certeza. Bom, perfeito. E que conselho você daria pra gente, que daqui a pouco vamos fazer o nosso TCC? Bom, acho que a primeira coisa é encontrar um tema que você tenha identificação. Isso é, assim, determinante, porque vai ser um trabalho que você vai lidar com ele. Na verdade, não é nem no último ano do curso, é desde o 6º semestre, quando você começar a desenvolver a sua pesquisa. Então, tem que ter em mente que é um trabalho que você tem que gostar, que é o seu trabalho, tem que ter a sua assinatura, e que todo o processo, desde a escolha do produto até todo o processo de pesquisa que você faz, vai ser um negócio que vai partir de você. Uhum. Então, a dica que eu dou é não ser um tema maçante, não ser um tema que você não tenha tanto domínio, e se for um tema que seja distante de você, como por exemplo o meu, se sentir livre para pesquisar autores e uma bibliografia que você acha que faça sentido para a realidade que você quer passar. Acho que é principalmente isso. Bom, Andrei, muito obrigada por reservar esse tempinho para falar aqui com a gente. Eu e minha colega de trabalho, a Catarina, gostamos muito do seu tema. Obrigada, Mariana. Estou bem feliz de ter sido convidado por vocês. Espero que tenha sido um papo bem enriquecedor para nós dois. E meu muito obrigada também a você, que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.